análise sistêmica do filme Depois do Universo. Já falo aqui que contém spoiler, então se você ainda não viu o filme, para aqui, para que depois você possa voltar, tá bem? Até falei pra minha filha, né? Minha filha virou pra mim e falou: Mãe, queria ver esse filme com você. E eu falei pra ela: tô cansada de ver filme triste, me convida pra ver filme feliz. Mas no fundo, é um filme muito bonito e a gente, para entender ele de uma forma sistêmica, a gente precisa entender primeiro o conceito de a nossa consciência arcaica, né? Bert Hellinger foi um estudioso das consciências e ele percebeu que além da nossa consciência individual, a consciência que nós temos de nós mesmos, existe a consciência arcaica, que é a nossa consciência do clã, né? Do nosso sistema familiar, de quem veio antes da gente. E a gente consegue um entendimento muito profundo desse filme, das dinâmicas ocultas que acontecem nesse filme, se a gente abrir também a nossa mente para entender que nós estamos aqui fazendo parte, nós somos uma consciência arcaica. Então, a gente vê aqui a história de dois jovens que se unem numa grande vulnerabilidade. Ela com uma doença, né, começando a enfrentar um processo de hemodiálise, e me tocou profundamente porque durante anos eu acompanhei esse processo com o pai dos meus filhos, que fez hemodiálise durante muito tempo, e a minha filha pôde entender um pouco mais, né, de como é que funciona isso, e me tocou profundamente, particularmente nesse sentido, né, que resgatou um pedaço da história da minha vida. Mas então conta a história de uma jovem com um sonho de ser pianista, mas que tem uma doença autoimune, e de um rapaz que perdeu a mãe e foi se tornar médico no hospital onde o pai dele também é diretor. E aqui a gente pode já trazer um grande conceito, né, do entendimento sistêmico, que é a doença. A partir de uma visão sistêmica, ela surge para fazer com que a gente veja que é necessário fazer alguma inclusão de alguém. A doença serve para fazer com que a gente entenda que algo importante precisa ser visto. Esse algo, na maioria das vezes, é alguém. Então, tem algo em desordem no nosso sistema, tem algo que precisa ser reparado, tem algo que precisa ser visto, né? E uma doença autoimune geralmente está relacionada, sob o entendimento da perspectiva do olhar sistêmico, uma doença autoimune, ela está relacionada ao fato de que um dos dois lados da família não pôde ser visto. Então, assim, provavelmente o lado da mãe dela não deixava o lado do pai existir, ou vice-versa, porque a gente não tem essa informação no filme. Mas isso por si só, a doença dela por si só já remete a algo que vem antes dela, né? Uma questão que provavelmente está relacionada à questão dos pais. E ele, por outro lado, apesar de não estar doente, ele teve a mãe que morreu de câncer e ele foi se tornar médico. Então, muitas vezes, o nosso sistema, né, as coisas que acontecem no nosso sistema acabam influenciando na escolha da nossa profissão. Então, ele tinha o pai que era médico, mas esse pai não pôde salvar a mãe. Então, ele vai se colocar nesse lugar de salvar as pessoas. Então, ele escolhe uma profissão que, no caso, seria a profissão que resolveria o problema do seu sistema, né? Honrando também ali o pai na profissão. E a gente pode perceber que o olhar da alma dele, né, se a gente for olhar para a alma dele busca pela morte. Aí você pode achar estranho aqui, porque ele era alegre, divertido, ele, né, brincava daquela história de olhar o copo cheio e não meio vazio, mas a alma dele olhava para a morte. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso quando a gente vê que ele tem um grande desrespeito em seguir ordens, ele dá um jeito de escapar ali das enfermeiras e levar um pudim pro moço que tá lá, né, pro senhor lá, que ele já fez amizade. Ele não tem ele tem dificuldade de seguir as regras, ele sabe que ele é médico e ele tá se envolvendo com uma paciente, mas ele busca por isso. Às vezes que ele tá na bicicleta, ele se coloca, né, perto da morte, atravessa sinal vermelho. Então, a alma dele busca pela morte no voto que ele faz inconsciente à mãe, do eu sigo você. Né? Quando a gente estuda a sistêmica, a gente se depara com esses votos inconscientes que a gente faz, geralmente pelos nossos pais, mas por outras pessoas também do nosso sistema. Então, eu sigo você na morte, mamãe. A mãe dele morre com câncer. O câncer também está relacionado
a uma pessoa querer seguir outra na morte, então provavelmente a mãe dele já estava seguindo alguém e ele vem com o voto de amor cego e segue a mãe na morte. Tanto que lá na hora que ele morre é por uma besteira, né? Ele literalmente está seguindo a mãe, que é a foto da mãe que voa e ele vai querer tentar pegar e ele acaba morrendo. Ela, por outro ângulo, começa a passar por essa expiação já desde pequena, provavelmente relacionada aí à perda dos pais, porque os pais em nenhum momento aparecem, né? Ela já é criada pelos avós, então já tem essa coisa de estar espiando aqui também, né? Eu imagino, né, na minha mente aqui, que talvez ela sinta uma certa culpa pela morte desses pais. Porque ela já traz uma doença desde muito jovem e uma doença autoimune. Então, assim, ela realmente está ali já com a alma dela olhando para a morte. E muitas vezes a doença só surge na vida de uma pessoa como forma de compensação, de expiação por uma culpa. Então, eu não sei se essa mãe morreu no parto, eu não sei se esse pai foi embora, mas provavelmente a doença dela vem com uma compensação de alguma culpa, né? Então, é difícil lidar com isso, apesar dela tá ali, né, fazendo tratamento e tudo mais. A gente percebe também a raiva que ele tem do pai, né? A raiva é uma defesa para a dor. Então, a dor que ele tem do pai não ter sido capaz de salvar a mãe, também não cabia ao pai, né? Ele tem essa raiva, né, que é uma defesa para a dor que ele sente pela perda dessa mãe. Então, tem uma frase do Bert Hellinger muito bonita que diz que quem se submete ao todo permite o desenrolar da história. E aí eu vou usar essa frase para começar a entrar aqui no final da análise, que é: quando o pai se submete ao todo, né, que ele chega lá no hospital e ele está fazendo aquela homenagem, né, lá preparou todo aquele ambiente bonito, aquele cenário, convidou as pessoas, preparou o piano para que ela pudesse tocar. E o pai ali se permite, né, fazer parte daquele todo. E aí, quando as coisas começam a acontecer, o filho sente essa liberação, né, e logo depois ele segue a mãe, como se fosse a liberação. O pai enxerga ele, e aí ele não tem mais como ali culpar o pai, e ele acaba seguindo a mãe. E ela, é muito bonito que ela começou a permitir que a alma dela se expressasse. O encontro dele com ela fez com que ela percebesse que ela podia se dar uma chance. Ela podia dar uma chance para a alma, ela podia acolher essa alma. E se compromete, né, em tentar, em ficar mais um pouco, por mais que seja muito doído, por mais que seja muito duro, por mais que ela tenha que a vida dela seja diferente, né, da rotina de uma pessoa normal, ela acaba se permitindo, né, ficar mais um tempo. Né? E aí é onde o amor próprio dela começa a nascer, e depois da morte dele, né, é como se ela concedesse um tempo mais para a alma dela, como se ela colhesse e falasse assim: olha, mesmo que seja muito difícil, mesmo que eu tenha sentido muita dor, mesmo que tenha sofrido muito pela perda desse amor, eu fico aqui com você, alma, eu te acompanho. Então, assim, a consciência dela junto com a alma, a consciência dando essa chance para a alma existir, né, começar a aparecer, e aí as coisas vão se organizando, né? O pai já mais curado, né, da perda da mãe, mais consciente, né, ainda querendo ali também fazer uma reparação pela culpa, no sentido de eu não salvei a minha ex-mulher, não consegui salvar meu filho, mas eu vou salvar essa menina aqui que trouxe, de certa forma, o meu filho, né, de volta, e aí doa o rim para ela, né. Então, uma história muito bonita, triste, né, que a gente fica torcendo para que eles terminem juntos, porque é um casal lindo, mas ali a alma deles já tá comprometida, né? A alma deles, de cada um deles ali, já tinha feito a sua escolha, e a gente só consegue entender isso quando realmente a gente sai do entendimento da consciência individual e passa a enxergar tudo através de uma consciência arcaica, de uma consciência maior, de uma consciência que vai além do nosso eu. Então, é um filme muito bonito que eu indico que vocês vejam.